Olá, pessoal! Estou aqui para ensinar a progressão aritmética, a famosa PA, a progressão geométrica, mais conhecida como PG, e todas as suas propriedades. Vamos iniciar nosso estudo de hoje falando de PA. Temos por definição que progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, adicionado a um número fixo que se chama razão. Veja a sequência: 3, 7, 11, 15, 19. O primeiro termo desta progressão é o número 3. Como encontrar o segundo termo A2? Temos que o segundo termo será A1 mais a razão. E o terceiro termo? Temos que o terceiro termo será A1 mais duas razões. Desta maneira, o quarto termo pode ser escrito como A1 mais 3 razões e o quinto termo como A1 mais 4 razões. Nesta sequência, também podemos chegar à conclusão que um termo geral, chamado AN, pode ser escrito como A1 mais N-1 vezes R, onde N será a posição do termo desejado. Observe também que o A4 é igual a A2 mais 2 razões e que o A5 é igual a A2 mais 3 razões. Fácil, né, pessoal? Como podemos encontrar essa razão? A razão poderá ser encontrada fazendo A2 menos A1, ou ainda A3 menos A2, ou ainda A4 menos A3. De maneira geral, poderá ser encontrada como AN menos AN menos 1, ou seja, o termo posterior menos o seu anterior. Utilizando ainda a razão, podemos deduzir uma propriedade muito importante da PA, a média aritmética. Veja a dedução. Temos que a razão é igual à razão. Podemos substituir a primeira razão por A2 menos A1 e a segunda razão por A3 menos A2. Assim, temos que 2A2 é igual a A1 mais A3. Passando o 2 dividindo, temos A2 igual a 1 mais A3, tudo sobre 2. Achou legal essa propriedade? Ela poderá ser sempre usada quando forem dados 3 termos consecutivos em PA. Uma pergunta frequente em PA é em relação à soma de seus termos, e para esta pergunta teremos a fórmula Sn igual a 1 mais An, tudo multiplicado por N, dividido por 2. Vamos a alguns exemplos para aprender a interpretar as questões de PA. Primeiro exemplo. Homer Simpson correu hoje 5.000 metros. Nos próximos dias, ele pretende aumentar gradativamente essa marca correndo a uma distância a mais do que correu no dia anterior. No 15º dia, ele quer correr 33.000 metros. Determine a distância que ele deverá correr a mais por dia. Devemos encontrar, então, a razão em que o primeiro termo é 5.000 metros e A15 é 33.000 metros. Lembrando da nossa fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nesse caso, utilizaremos A15, que é igual a 1 mais 15 menos 1 vezes R. Substituindo os valores, teremos 33.000 igual a 5.000 mais 14R. Logo, 14R é igual a 28.000. A nossa razão será de 2.000 metros. Portanto, Homer correrá 2.000 metros a mais por dia. Curtiu esse nosso primeiro exemplo? Ele é o estilo Enem. Não esqueça sempre de ler atentamente o enunciado e identificar os dados matemáticos que esta questão nos traz. Vamos agora ao nosso segundo exemplo. A soma dos termos da PA 5, 8, 11, 41 é. Como fala em soma da PA, utilizaremos a fórmula Sn igual a 1 mais An multiplicado por N, tudo sobre 2. O enunciado nos fornece A1 igual a 5 e An igual a 41. Falta encontrar N, ou seja, o número de termos. E para isso, usaremos a fórmula do termo geral, An igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo os valores já conhecidos, temos 41 igual a 5 mais N menos 1 vezes 3. Fazendo a distributiva, temos 41 igual a 5 mais 3N menos 3. Isso ficará 41 igual a 2 mais 3N. 3N
é igual a 39. Logo, n é igual a 13. Voltando à fórmula da soma e já substituindo os valores, teremos que S13 é igual a 5 mais 41 vezes 13 dividido por 2. Logo, S13 é igual a 46 vezes 13 dividido por 2. Simplificando 46 com o 2, teremos S13 igual a 23 vezes 13. E, por fim, a soma dos termos dessa PA será S13 igual a 299. E aí, pessoal? Muito fácil PA, não é mesmo? Vamos agora para a definição de progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado a um número fixo, se chamado razão. Veja a sequência: 1, 3, 9, 27, 81 e assim por diante. Temos que o primeiro termo desta progressão é o número 1, ou seja, A1 é igual a 1. Como encontrar o segundo termo? Basta multiplicar A1 com a razão. A2 é igual a A1 vezes a razão. E o terceiro termo? Será A3 igual a A1 vezes a razão ao quadrado. Na sequência, teremos A4 igual a A1 vezes a razão ao cubo. E A5 igual a A1 vezes a razão à quarta. Para encontrar um termo geral, podemos então utilizar a fórmula AN igual a A1 vezes R elevado a N menos 1. Para encontrar a razão, você pode fazer A2 sobre A1 ou ainda A3 sobre A2. De maneira geral, a razão Q da PG será um termo qualquer dividido pelo seu anterior. Toda progressão geométrica pode ser classificada como crescente, decrescente, constante ou alternada. Você deve estar se perguntando, como assim? Mas tenha calma, isso é muito fácil. A PG será crescente se Q for maior que 1. Será decrescente se Q estiver entre 0 e 1. Será constante se Q for igual a 1. E, por fim, será alternante se Q for menor do que 0. Simples, não é? Lembra da média aritmética da PA? Na PG, temos a média geométrica, que é utilizada para 3 termos consecutivos. Veja a dedução. Temos que Q é igual a Q. Podemos substituir, então, a primeira e a segunda razão, respectivamente, por A2 sobre A1 e A3 sobre A2, o que implica em A2 ao quadrado igual a A1 vezes A3. Vamos ao exemplo no qual poderemos utilizar esta propriedade. A sequência x, 3x mais 2, 10x mais 12 é uma PG. Calcule o valor de x. Como são 3 termos consecutivos em PG, temos que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Substituindo, teremos que 3x mais 2, tudo ao quadrado, é igual a x vezes 10x mais 12. Aplicando o quadrado da soma para 3x mais 2, tudo ao quadrado, teremos 9x ao quadrado mais 12x mais 4 igual a 10x ao quadrado mais 12x. Cortando 12x do primeiro e do segundo membro, temos menos x ao quadrado é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1 os dois lados, obtemos x ao quadrado é igual a 4. Por fim, temos que x é igual a mais ou menos 2. Para PG, temos 2 tipos de soma. Vamos começar falando da soma finita, que será quando limitaremos nossa sequência ao número n de termos. Para a razão igual a 1, utilizaremos a fórmula Sn igual a n vezes a1. E para a razão diferente de 1, utilizaremos a fórmula Sn igual a 1 vezes razão elevada a n menos 1. Tudo isso sobre n menos 1. Tranquilo essas fórmulas, não é mesmo? Faremos
a soma dos infinitos termos de uma PG quando ela for decrescente, ou seja, quando a razão estiver entre 0 e 1. A forma utilizada será S igual a A1 sobre 1 menos Q. Então, pessoal, essa foi uma aula para vocês ficarem por dentro do assunto. Muito obrigada e até a próxima!